Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Eu estou aqui com um grande amigo, um camarada que faz um trabalho junto àqueles seres que nós devemos respeitar, porque eles nos trazem tanto amor, tanto carinho, que são os animais, né? E, sobretudo, os cachorros, né? Sobretudo esses animais que são hoje uma extensão da nossa própria família, né? Tem muitas famílias hoje que vivem em função dos animais. E os animais transmitem para ela não só o afeto, o carinho, mas a segurança, o amor e tal. Então, eu fico muito honrado de tê-lo aqui. O Leandro Marque, como é que tá? Tudo ótimo, Silvio. Sempre correndo? Sempre, graças a Deus, e sempre em função dos nossos cãezinhos, Cãezinho, animais em geral, né? A gente fala mais do cão porque o cão é mais domesticado. Popular, né? Mais popular, e depois é uma coisa, ele interage muito mais com as pessoas, né? Verdade. Hoje, eu estou fazendo uma experiência com gato. Eu já tive gato lá atrás. Uhum. E eu peguei uma gatinha de 3 meses, agora ela está com 6. E impressionante assim que, ao contrário de lá atrás, o gato hoje está interagindo muito. Eu não sei se houve uma mudança, eu sei que ele tem uma interação comigo, sabe? Ele me entende, eu digo assim, não quero que faça isso e tal, e ele... Interessante isso, eu achei muito interessante. Até vou falar a respeito disso contigo. Mas o Leandro Marque é fisiculturista e atleta, pode ver aí, o atleta chegou aqui agora, né? E é um cara posudo. Mesmo. Leandro, a tua experiência nisso aí? A minha experiência no fisiculturismo? É. No fisiculturismo. A minha experiência é de um longo tempo já. Eu comecei com 20 anos de idade. Hoje estou com 57 anos. Parece mentira, mas estou. 57 anos. Comecei com 20 anos, academia normal. Uhum. Um ano depois já estava competindo já. Já estava competindo. E nunca parou, né? Porque o cara não para depois, né? Não, eu até dei uma paradinha, assim, de alguns anos, mas, né, devido aos percursos da vida, né, parei e retornei às competições, retornei agora faz 4 anos. Então, a gente participou de vários campeonatos aí, iniciante, gaúcho, fui vice-campeão gaúcho, claro que dentro da minha categoria, né, categoria Master, e a gente vai começar agora a preparação, daqui a 15 dias a gente começa a preparação para a competição de junho, depois competição de novembro, que vai ser em Camboriú. Né? Tem uma baita praia, né, também, né? Aproveita e tal, né? É importante, Mas, é juntar as duas coisas. E é mais pelo ego mesmo, pelo esporte, porque, né, dinheiro a gente sabe que o esporte é muito difícil, né? Não dá, a gente só gasta, né? Claro, mas é uma coisa que satisfaz, né? Muito. Esse é o grande legado que nos traz, né? Muito, verdade. Mas, o Leandro, tu falasse em Camboriú nos lembra Santa Catarina. Nós tivemos aí um evento agora essa semana, vou aproveitar e começar por aí, né? Porque o Leandro, ele trabalha com adestramento e comportamento animal. Como é que tu reagiu, né, à situação lá do Orelha, que foi espancado, foi morto, dilacerado por aqueles jovens lá em Santa Catarina? Silvio, eu não me inteirei, assim, não me aprofundei no caso, né, do Orelha. Porém, nas mídias a gente vê e ouve, né, Maldade, os comentários, crueldade, né? e vê a proporção que tomou isso, né. Diz, mas muitas pessoas falam, né, mas estão dando ênfase por um cachorrinho que morreu e não dão por o fulano da que está de rua, ou outro que foi... Só que nós, seres humanos, a gente consegue ter... A gente tem o livre-arbítrio, primeira coisa é o livre-arbítrio, né? Tu tem o livre-arbítrio. Segundo, a nossa própria raça se defende. A gente tem como, ou nossos familiares, procurar, né, um recurso para nos defender, né? Cão não tem, os animais não têm isso. Então, E outra coisa importante é o seguinte, quantos não acontecem e que não vêm a público porque ninguém viu? Ficam isolados, ficam, quer dizer, sem essa divulgação. E é por isso que está se centrando no Orelha exatamente uma questão que é fundamental, que é o respeito pelos animais. O respeito pelos animais. E que os órgãos competentes aí criem uma lei um pouco menos branda, né? Ou seja, mais rigorosa. Rigorosa, né? E que puna, mas eles são de menores de idade, 16 anos, 14 anos. Cara, não interessa. Não tem lei agora. Se o cara pode votar com 16 anos, por que não pode ser punido pelos seus atos, né, com 16 anos? A gente poderia dizer que até a lei acaba estimulando esse tipo de coisa, muito, né? Claro. Porque se o cara sabe que ele é inimputável... Exatamente. Exatamente. Leandro, essa tua experiência com adestramento e comportamento dos animais, como é que as pessoas estão... Porque hoje, quem não tem cão, né? Eu tenho um cachorro, como eu falei no programa, e um gato, né?
Então, quem não tem animal hoje, como é que tu vê essa relação? Bom, Silvio, eu, inicialmente, assim, falando, eu comecei em 1993, adestrando um cachorro de casa que meu pai pegou na praia, né? O Billy Joe era uma mistura de poodle lá. Então, eu comecei em 93. Em 94, já estava trabalhando com cães. Fiz um curso na Polícia Federal, que era das Forças, né? No Clube dos Pastores Alemães, lá no Belém, aqui no Belém. Dessa época para cá, hoje vai fazer o quê? 32 anos? 32 anos trabalhando com isso. Né? Isso vem o quê? De lá para cá, não existia cães dentro de casa. Era no máximo, que tu lembra, pequinês, que praticamente está quase que extinto, né? Chamavam de cachorros de apartamento. Cachorros de apartamento. Que, na verdade, eram mais cachorros de casa, porque em apartamento existia a lei do condomínio que não podia animais dentro do apartamento. É verdade. Né? Não podia. E isso, o pensamento do humano naquela época era, bom, cão tem que ter serventia, tem que cuidar da casa. Era numa casinha de madeira, no pátio. Né? Tinha que ser funcionário do cara. Tinha que ser funcionário do cara. O cara pagava com alimentação, né? Enfim, totalmente errado isso, mas enfim. E isso veio... como é que eu vou te dizer? Isso veio melhorando, né? A gente foi vendo, o ser humano foi vendo que ele era um animal fiel, ele era um animal que merecia estar no convívio, né? E isso foi acontecendo, né? Hoje tu vê aí, de cada 10 apartamentos, 8 tem animal. E mais importante é o seguinte, a importância que o animal tem para o lado emocional muito, cara, e espiritual das pessoas, né? Muito. Porque são seres altamente espiritualizados e que, de certa maneira, hoje tem muitos lares, aí, muitas pessoas doentes que só estão vivendo e só estão se recuperando, muitas delas, em função desta relação com o cão. É verdade. Hoje existe, né, cão terapia, né, o cão companhia, cão de suporte emocional, né? Claro que treinado, né, para isso, né? Porque o cão ele já tem esse dom, né? O cão ele é sensitivo, ele é uma coisa fora do... Ele precisa ser adestrado. Claro. Porque um cão de suporte emocional, ele tem que estar dentro dos padrões, né? E tem que ser treinado. Porque eu vou dar o cão ele vai dar um suporte emocional para uma pessoa, né? Essa pessoa vai entrar em estabelecimentos, vai entrar em locais que geralmente os cães não são permitidos, salvos, né? O cão. Inclusive, nós gravamos aqui no Shopping Total, e aqui tá, ó, lá tá passando um cão, olha lá, vê lá. Exatamente, olha lá. Vê lá passando um cão. E tá super comportado. Exatamente, comportado na guiazinha e tal, né? E eu vejo assim, pô, os cães hoje visitam o shopping, né, cara? Que maravilha. Exatamente. Isso existe no mundo todo, existe, a gente chama de prova de BH, né? Não vou conseguir te traduzir agora porque não me lembro. Mas é uma prova de BH. O que é? É o cão de companhia. Esse cão de companhia, ele passa por uma prova, ele é treinado e passa por uma prova. E essa prova fornece uma carteira pro cão. Né, que o tutor carrega junto. Então, esse cão, ele pode entrar em trem, ele pode entrar em estabelecimentos, porque ele tem a carteira. Ele foi treinado para entrar e ficar tranquilo, sem pular nas pessoas, sem morder, sem ficar fazendo xixi e cocô no local. Isso, né? Eu acho que isso eu acho que vai demorar um pouco para acontecer no Brasil isso, mas já está acontecendo as provas de BH. Então, eu acho essa questão tem que ser tratada com um pouco mais como é que eu vou te dizer? Com um foco um pouquinho maior, porque as pessoas elas discriminam muito o adestrador. Né, isso, eles discriminam muito. Ele acha que o adestrador é um carrasco, que o adestrador pune o cão. Não, pessoal, não é isso. O adestrador, ele adestra, ele dá comandos, mas ele ensina e auxilia os tutores a corrigir na hora correta e de forma correta o cão. Por quê? Cães são canídeos, eles têm uma linguagem, ser humano tem outra linguagem. Muitas vezes tu corrige o teu cão com a linguagem de ser humano, o teu cão fica como? Sem saber o que está acontecendo, porque é outra linguagem. Aí ele cria o quê? Uma ansiedade. Ele fica ansioso para saber o que está acontecendo, o que o meu tutor está querendo dizer para mim.
né? E muitas vezes ele entende ao contrário. E aí tu pede para ele parar, ele faz cada vez mais o que tu não quer que ele faça. Existe um cão que é difícil lá dentro? Será que é cão que resiste? Cara, Ou o que mais resiste isso? Existem algumas raças, assim, umas raças mais primitivas, que a gente chama. Né, digamos. Mais primitivas, né? Então a gente... alguns cães primitivos. Husky siberianos, chow-chows, né? O Spitz e o Lulu, que a gente acha que são cãezinhos, são primitivos. São extremamente primitivos. Os Spitz alemão e os Lulus, né, da Pomerânia, os peludinhos, aqueles pequenininhos, né? Eles são extremamente primitivos. Por que é difícil, mais difícil de adestrar? Não é porque são burros, não tem cão burro, né? Simplesmente por quê? Porque eles são primitivos, eles não aceitam muito a questão da dominância, a questão da liderança. Não modernizaram, né? Não modernizaram. Eles são líderes, eles são líderes natos. E eles não aceitam muito isso, da gente adquirir liderança em cima deles, né? Na verdade é como um povo indígena, né? Pega um povo indígena, há povos indígenas que eles têm uma certa relação com a civilização, mas eles não permitem que ultrapasse certos limites. Exatamente. Né? Então isso aí fica muito presente no cão, né? E nos cães, todo cão ele tem uma essência primitiva, né? E alguns mais, outros menos, né? Então, aí diz, mas o cão vira-lata, né? Ou seja, o SRD, né? Sem raça definida, ele é um cachorro mais fácil, mais inteligente. Não é que seja mais inteligente, mas é que ele tem uma mistura tão grande de genética. Ele tem muitas e muitas e muitas genéticas ali misturadas. Ele tem todas as raças misturadas numa, né? Então, realmente, eles têm uma facilidade muito grande de aprender. E uma resistência às intempéries, a tudo. É verdade. Né? É incrível. O vira-lata, o SRD... Eu resgatei da rua... Não, eles são incríveis. São incríveis. Está com 16 anos e não toma nada. Não toma remédio, eles são resistentes, muito resistentes. Leandro, eu vou te trazer mais vezes aqui, até porque eu acho importante, de repente, criar um espaço aí, né? Porque, afinal de contas, hoje o cão desempenha um papel importantíssimo. Sim. Do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista das emoções, do ponto de vista do aconchego, do ponto de vista do amparo a muitas pessoas que não fossem os cães, estariam aí, quem sabe, né, marginalizadas, isoladas, sem ter aquilo que deveriam ter do ser humano. Sim, e tem dos cães. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio. Muito bem, estou recebendo nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento o empresário Wesley Lacerda. Wesley, obrigado pela presença de novo aqui no programa. Obrigado, Silvio, que alegria. E eu acho muito importante trazer o Wesley aqui, porque a última análise que ele fez aqui sobre a questão do Trump, da questão do Trump, Venezuela, a Rússia, enfim, aquela questão geopolítica mundial, deu muita repercussão e muitas pessoas dizendo assim, poxa vida, que clarividência do Wesley, ele não é um clarividente, mas a clarividência do ponto de vista da visão que ele teve, né, em relação ao que ele falou a respeito desses eventos aí, que de certa maneira vão impactar o mundo, e sobretudo neste ano de 2026, especialmente no Brasil, que é um ano eleitoral. Como é que tu está vendo esse ano de 2026? Já começamos agora, né, e tem reforma tributária aí. Silvio, meu amigo, assim, eu vejo um ano de 2026 muito difícil para a produção. Nós temos um contrabalanço de duas visões. Primeiro, positivo. O governo vai injetar dinheiro na economia, tudo que ele puder, vai gastar, vai comprar, vai construir, vai meter obra, vai gerar dinheiro na economia porque ele precisa garantir a eleição. Então ele vai segurar preço dos combustíveis, vai investir em obra, construção. Coisas que vão estourar no ano de 27. Coisas que não se sustentam no tempo. Tá? Vai gastar o dinheiro que ele não tem. Ou seja, perspectiva de baixa taxa de juros, praticamente nenhuma. E vai ser um crescimento artificial da economia, né? Quando se faz isso, é artificial. Exato. É uma coisa que foi exatamente proporcionada através de financiamentos, e muitas vezes financiamentos artificiais. Nós estamos vendo a família, a classe média brasileira, que é o alvo principal das reformas, é a classe média, está totalmente endividada. São 78% das famílias endividadas no Brasil, de classe média.
Né? Então, a gente está vendo o exaurimento do poder de compra da população, das pessoas. O modelo de mandar Bolsa Família para todo mundo não gera a multiplicação econômica que o Brasil precisa. Fora isso, nós vamos ter um ano de Copa do Mundo. Fora isso, nós vamos ter um ano cheio de feriado. Nós vamos ter um ano de enlouquecida, de folia tributária. Eu sou economista, Silvio, tu é economista. Então, esse governo fala sempre de forma positiva de que quando o governo gasta, ele tem um multiplicador econômico que reverbera muitas vezes na economia. O dinheiro que ele bota na economia alimenta quem recebe, quem compra recebe o seu dinheiro, o que paga. Esse é um lado da história. Esse é o lado positivo, porque vai injetar dinheiro, esse dinheiro vai multiplicar, vai andar na economia. Todo mundo que fez negócio vai receber, vai comprar, aí recebe, compra, recebe, compra, recebe, compra. Várias vezes tem um multiplicador econômico importante aí. Só que nós estamos entrando na nova reforma tributária. Então, essa reforma tributária é o maior escândalo. Uma reforma de 800 páginas que eu duvido que algum deputado, em sã consciência, tenha lido. Talvez tenha mandado seus assessores ler. Não sei como isso foi aprovado, porque é insano. Vou dividir a análise da reforma tributária em duas, rapidamente, para nós sermos eficientes aqui. Um IVA, ou no caso do brasileiro, IBS, CBS, na casa de 28%, é um absurdo. É o maior valor agregado do planeta. 3 vezes, 2,5 vezes maior que os maiores, que são 12 e 13. Ou seja, aquilo que o governo falou, que o investimento tem um multiplicador econômico, ele vai ter o efeito contrário do custo do imposto. Vai ter um multiplicador absurdo. Porque esse copo aqui, eu vou pagar o preço do copo mais 28%. E como é que eu me ressarço dos 28%? É inflação para o povo. É inflação para as pessoas. Ah, mas vai reduzir o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS. Não dá na proporção, é aumento de carga tributária. Todo o setor de serviços vai ter sua carga tributária no mínimo, dobrada. Fora isso, a mudança do imposto de renda. Em vez de corrigir a tabela, se o governo tivesse corrigido a tabela de isenção do imposto de renda, que é R$ 2.700, tivesse corrigido do valor da inflação dos últimos 20 anos, já dava os 5 mil. Ou seja, o governo, ao não corrigir a tabela, aumenta a arrecadação, porque cada vez menos pessoas são isentas. Aí o que ele fez? Ele deu isenção para 5 mil, que vai significar uma economia de R$ 350 para quem já ganhava 5 mil, né? E vai infernizar a vida de quem produz, das empresas que vão tributar o rendimento distribuído, das pessoas que vão receber acima de 50 mil reais. Então, assim, é uma quantidade tão grande de atrocidades, O que eu, pessoa física, estou fazendo? Cara, eu estou mudando a minha pessoa física para a jurídica. Minha pessoa física vai ser indigente. Eu vou viver da minha pessoa jurídica. Ok, coisas não vou me aproveitar, coisas não vou me ressarcir, coisas não vou me acreditar, mas não tem problema. Eu diria que essa é uma saída, é uma forma de salvaguarda. É uma. Nós vamos ter que inventar outras, mas com certeza nós vamos ir para a informalidade. Nós vamos ter uma ida gigante para a informalidade, porque é muito caro. E o mais grave, né, Wesley? Claro, a informalidade é uma coisa porque a informalidade tira justamente do processo arrecadatório milhões de pessoas, né, que poderiam contribuir. E pior é o seguinte, é um empobrecimento violento da população, toda a população. Eu vou te dar um exemplo que eu vi, que eu achei estupendo. Estupendo. Em Brasília tem um cidadão que vende churros. Esta criatura, com o seu carrinho de churros, vende cerca de 15 mil reais em churros. Vamos botar 10 reais para fazer conta ligeiro. Haja churros para vender a 10 reais para fazer 15 mil reais. Esse cara vai ter o seu Pix monitorado. E esse dinheiro que entra, cadê o imposto de renda? Esse ano esse cara sobreviveu, pagou a faculdade da filha, que era o caso desse senhor, viveu tudo sem passar por essa loucura. Ele estava dizendo, com a nova carga tributária, eu vou pagar 7 mil reais de imposto. Dos meus 15 que eu vivia, agora virou 8.
Então, o governo pegou o Pix, transformou num grande Big Brother. O Silvio mandou dinheiro para o filho dele. O filho dele pagou. Aí eu vou perguntar para o Silvio, e esse dinheiro aqui? Cadê o imposto? Perguntar para o teu filho que recebeu, cadê o imposto? Ah, foi emprestado do meu pai. E tu vai dizer, ah, foi devolução do meu filho. Então eles vão fazer uma vista grossa, que eu já vi a Receita Federal falando, de até 50% da receita declarada. Aí vamos supor, o Silvio tem uma receita declarada de 20 mil reais. Aí os patrocinadores aqui que depositam dinheiro na conta do Silvio, se o Silvio aparecer com mais de 30 mil reais na sua conta, malha fina para o Silvio, na pessoa física. Aí agora o cara está se explicando, porque tem um grande Big Brother dentro do Pix. O Pix, vou lá olhando seriamente para a câmera. O Pix é um sistema de confissão de receita. O governo fez um sistema enorme para saber quem está recebendo. Não é para entender quem está pagando. É para saber quem está recebendo. Então, você que vai fazer a sua declaração de imposto de renda e recebe por Pix, um exemplo, a senhora que me auxilia na minha residência, eu faço TED para ela. Ah, mas TED custa R$8. Eu prefiro pagar os R$8 da TED do que fazer um Pix. Porque o Pix é um sistema de confissão de receita. Isso não é uma forma de acabar com o Pix, que foi uma criação do Bolsonaro? Cara, o Pix é uma vantagem enorme. É. Só que esse povo está preparando o imposto sobre o Pix, que eles vão repropor, como repropuseram no início de 25, eles vão repropor em 27 se reelegerem. E aí fica o alerta para nós. Nós temos 9 meses para tirar essa corja do poder. Que bela razão para a campanha eleitoral, né? É isso. Eu acho que a oposição ao atual governo vai ter uma bateria de instrumentos capazes de colocar em córner o governo atual, porque, na verdade, nós vamos passar esse ano de 2026. Olha, eu fico pensando o seguinte, como é que o camarada pensa em se reeleger fazendo isso tudo para a população? Será que ele sabe que a população não quer saber, quer votar no cara e acabou. Não quer saber se está passando fome, se vai morrer de fome e tal. Parece Dos isso. últimos, vamos lá, 2 mandatos do Lula, 8 anos. 1 mandato da Dilma, 12 anos. Mais 2 anos de Dilma, 14 anos. Mais 1 mandato do Lula, 4 anos. São 18 anos de PT nos últimos 22. Segue a crise no Nordeste, segue sem água, segue povo com fome. É a maior evidência que essa política não funciona. E nós estamos com um risco enorme de ter esses caras reeleitos. Graças a Deus que o Flávio Bolsonaro está vindo. E eu vou dar um spoiler aqui. Eu fiquei muito faceiro de ver ele em silêncio na questão Trump e Venezuela. Foi a maior jogada que ele fez, foi ficar neutro, fica fora. Não tem como ter uma boa relação. O que mostra que ele tem um feeling político apurado. Eu não sei o quanto ele está orientado pelo velho Bolsonaro, eu não sei quanto isso é dele, tomara que seja dele. Mas eu acho que fortalece o candidato para a gente. Eu acho que a família Bolsonaro, ela tem esse... Eu acho que o Bolsonaro conseguiu passar para o filho dele esse tipo de... Essa educação básica, essa forma de fazer política... que seja uma política séria, comprometida. O grande problema é o comprometimento da política com a população, que esse governo não tem. Não tem, ele rouba. Tudo é motivo para roubar. É crise do INSS para roubar, é compra das estatais para roubar, é Banco Master para roubar, é sempre para roubar, sempre tem um desvio. Saudade do Maluf, que era 10%. Então tá, Wesley, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Muito bem, o Economia e Desenvolvimento está tendo muita honra em receber aqui o empresário Diego Moreira, da Moreira Associados. O Diego me faz recordar muitas coisas da minha vida profissional, começada lá no começo da década de 70, e o pai dele, o Paulo Moreira, saudoso Paulo Moreira, aliás, foi um dos caras que ajudou a minha caminhada na economia. O teu pai, o Diego, prazer em tê-lo aqui no programa. Mas é todo meu. Teu pai sempre foi um incentivador, né, de tu sempre olhar para frente e querer cada vez mais. Isso é uma coisa assim que isso marca as pessoas, porque, na verdade, quando tu não tens isso aí, tu paralisa, tu fica estatizado no mesmo lugar. Então, eu agradeço ao Paulo Moreira, agora está aqui o Diego, né, por ter feito isso comigo e tenho certeza com uma geração muito grande de jovens naquela época, né, de certa maneira, tiveram o prazer de ouvir o Paulo Moreira. Obrigado, Diego. Não, Silvio, eu que agradeço aí mais uma vez me recebendo aqui no programa.
E essa veia de empreendedor, né, é uma coisa que eu tenho que agradecer ao velho. A gente não pode parar nunca, né? O mercado de auditoria, o mercado contábil, ele não para, ele é super dinâmico, por mais que antigamente se dizia do guarda-livros. Hoje Guarda-livros, guarda-livros. Eu sou do tempo desse guarda-livros também, né? hoje nós não temos mais esse tempo, né? Então já estamos aí batendo a porta uma reforma fiscal, né, que o governo desenvolveu. Está batendo na porta agora entre 26 e 27, então todo mundo tem que estar correndo, tem que estar se preparando, se organizando, porque por mais que se diga que aglutinou e que juntou vários impostos, vão ter modificações importantes e é muito importante a gente estar atento e ir acompanhando esse processo, tanto na auditoria para resguardar e o compliance, tão famoso hoje, né, como na contabilidade, se preparando e se ajustando para essa nova realidade. Diego, naturalmente, tu é jovem ainda e tal, mas de qualquer maneira, tu passaste muito também do tempo que eu convivi, ou seja, cada reforma tributária do governo significa, nem vou entrar nessa questão de simplificar e tal, mas significa aumento da carga tributária. Isso aí é terrível, né? Não, isso é muito ruim para as empresas, né? A gente veio de um governo anterior que estava diminuindo, o famoso IPI, ele veio reduzindo. Hoje, esse nosso atual governo aumentou vários impostos, e hoje ainda essa aglutinação vai criar novos impostos, novos desafios para nós brasileiros e empreendedores, né? Então. E qual é a grande novidade? A Diego Associado, a Moreira Associados, né, Diego? Ela tem uma trajetória assim de avançar muito, cada vez mais e tal. Eu me lembro lá desde o começo da década de 70, quando eu conhecia a firma e sobretudo o Paulo Moreira, mas sempre foi ousada, uma empresa ousada nessa área. Qual é a grande novidade para 2026? Tem algumas novidades, uma que eu posso já dizer, né? Nós fechamos uma parceria com a Essentijus, onde nós vamos estar ajudando os nossos políticos na prestação de conta. Então, vamos estar auditando essa eleição prestação de 2026. Para antes de ela ir ao tribunal, né, de contas da eleição. Então, todos esses parâmetros, né, que os candidatos vão ter que estar cumprindo, nós vamos estar auditando, né, e montando a prestação de contas dos valores que eles estão recebendo e gastando, né, para dar justamente essa transparência que é tão necessária no nosso Brasil de hoje em dia. De certa maneira, preparando o terreno, né, para que os caras, na hora da posse, os candidatos possam atuar de maneira livre, né, direta, firme, mas dentro da legislação. Com certeza, é muito importante, né? Hoje a gente tem essa má impressão dos nossos políticos, né, de que todos eles não têm uma melhor índole, e tem muitos aí, vários que são corretos e que estão aí disputando para tentar virar esse jogo, né, em prol do nosso Brasil. Bom, vocês atuam muito, né, Diego, desde o tempo lá do começo da empresa, com seguradoras. Vocês ainda têm esse perfil aí, esse mercado? Vou dizer que isso está no nosso DNA, né? Está no DNA da Moreira. Está no DNA. Começou com o Paulo, né? Ele sempre foi muito atuante no mercado segurador e, graças a Deus, hoje a gente tem conseguido manter isso. E até o mercado segurador, que muitos anos passou estático, hoje ele vem crescendo e desenvolvendo muito mesmo. Então, a gente hoje temos mais de 10 seguradoras na nossa carteira. A gente vem trabalhando tanto na auditoria interna como também na externa. E as capitalizações também voltaram a crescer, que isso tinha ficado parado no mercado. Então, o mercado regulado pela SUSEP, né, pela Superintendência de Seguros, já está muito forte e, graças a Deus, a gente tem conseguido atuar fortemente nele. Apesar de tudo, né, Diego, abstraindo as coisas mais menores, aquelas que, não, de certa maneira, não somam nada, apesar de tudo, apesar dos governos, apesar do governo, a economia brasileira, além de ser diversificada, ela é poderosa. É difícil ela acabar com a economia brasileira, como muitas vezes estamos querendo, né? A gente está vendo aí no Brasil essa luta, né? Mas realmente, nosso mercado interno ele é muito forte e ele aposta bastante no seguro, né? O seguro de veículo, o seguro de vida, ele é um mercado que o brasileiro gosta, isso então tem um crescimento e é muito importante, né? Porque isso ele dá uma tranquilidade na sequência da vida, caso do falecimento, e no veículo dá uma tranquilidade, porque a nossa segurança na rua é sempre hoje, cada vez que a gente vai para a rua, a gente está sujeito ao risco de bater, de assalto. Então, o mercado segurador ele é um mercado bastante que o brasileiro gosta, né? A gente pode dizer isso. E aí a auditoria dá essa tranquilidade
os nossos para a sociedade, né, e para os segurados, né? Com certeza, e todo mundo ganha, né? Isso é que é importante, né? Exatamente. Não é um jogo de soma zero. Todo mundo acaba ganhando. E uma coisa interessante, né, Diego, é o seguinte, quer dizer, vocês trabalham num setor que é muito especializado, mas hoje a sociedade não vive sem ele. É tão essencial como é, por exemplo, a questão da contabilidade, a profissão de contador, etc. e tal. Eu te questiono da seguinte maneira. Nós vemos, hoje eu estive agora conversando com um especialista, um empresário aqui, ele se queixando muito da baixa qualidade do recurso humano. Vocês trabalham muito em cima de recursos humanos. Como é que é a experiência de vocês? Pela legislação da auditoria, a gente tem que ter educação continuada e ter um número mínimo de horas, de 40 horas no mínimo, e mais horas adicionais para cada um dos mercados regulados. Então, hoje a gente não pode parar de dar cursos e treinamentos ou até fornecer de terceiros para os nossos auditores e para a nossa equipe interna, né? E realmente, a gente já até conversou num programa um tempo atrás, né? Eu acho que fez muito mal terminar com o técnico contábil no Brasil. E com isso as faculdades não estão puxando também os alunos para cima, né? Então, muitos dos alunos que vêm para nós, nos procuram, eles acabam tendo que... A gente tem que ensinar um pouco do básico, porque não está sendo visto isso na escola, né? E um pouco né, de não estar vendo as contabilidades mais complexas, que é a de seguradora, que é a de financeira, é a de SUSEP, né? Então, está faltando essa melhora no nosso ensino. E esse segmento é um mundo, né? Um mundo bem diversificado, bem complexo mesmo, né? Esses dias eu até falei, a gente falou na URGS sobre isso, né, para o pessoal da URGS, desses mercados, e eu até lembrei e estou citando a minha esposa, né? Ela começou como contadora, virou auditora, trabalhou como controller e hoje ela trabalha na área de riscos. Então, são tudo isso proporcionado pela contabilidade. Me diz uma coisa, ela foi tendo uma trajetória inversa. Normalmente, eu estou brincando, normalmente a pessoa foge do risco. Ela trabalhou e foi até o risco. Foi até o risco. Culminou com o risco. Parabéns, ela é ousada, né? Exato. Mas como auditora, né, todo auditor ele não gosta do risco, ele quer fazer justamente o contrário, arranjar formas de, caminho contrário. De controlar o risco. Então, ela na área de risco, ela justamente consegue ter essa visão da auditoria de como é que eu posso diminuir ou tentar achar um menor risco para a empresa, né? Diego, você tem filhos? A gente tem uma menina. Qual é a idade dela? Vai fazer 14 agora. 14? E qual é o rumo que ela está... Ela está fugindo da contabilidade por enquanto. E qual é a tendência dela, sabe? Ela já expressou isso? Acho que ela é muito comunicativa. Então, eu não sei se ela vai para o direito ou vai acabar seguindo o teu ramo de comunicação. Que é muito bom. Aliás, em todas as áreas, né? Mas a área de comunicação hoje tem muitas mulheres e mulheres competentes. Então, eu acho que realmente é um bom caminho esse. Diego, muito obrigado. Obrigado, Silvio. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, estou recebendo aqui Giovanni D'Agostinho. Giovanni D'Agostinho, que é um camarada que está conosco há bastante tempo, né? E eu sempre digo assim, este programa, independente do quem apresente o programa, eu ou outro apresentador, é um programa que se destaca por trazer gente de conteúdo. E é por isso que ele está há 25 anos no ar. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. E o Giovanni tem uma coisa importante que é a seguinte, né? Apesar de ser colorado, até vou cumprimentá-lo pelo resultado do último Grenal, né? O Internacional mereceu, foi muito mais time que o Grêmio. A gente tem que reconhecer o valor do adversário. Mas o Giovanni fala sobre uma questão importante, que é a questão da tributação e tal, que é uma coisa que neste ano, sobretudo, está dando sobressaltos para os empresários. Por exemplo, Giovanni, a tributação dos dividendos e o novo cálculo do imposto de renda na fonte está tirando o sono dos caras. Então, telespectadores, estamos iniciando o ano de 2026, muita coisa nova está surgindo, dentre elas a tributação do imposto de renda sobre os dividendos pagos para os sócios e os acionistas, né, que inicia a partir de janeiro, né, desse ano. Contudo, diversas empresas ainda estão levantando os balanços e nesses balanços de 2025 que estão sendo levantados, verifica-se ali que existem, né, não são poucos os casos, um estoque, dá para se dizer, né, de lucros acumulados no patrimônio líquido, não é? Um saldo de lucros acumulados no patrimônio líquido,
E não são poucos os casos que esse saldo ele tem ali uma certa relevância. Pois bem, a legislação que instituiu a tributação dos dividendos previu que esses saldos dos lucros acumulados do balanço levantado em 31 de dezembro de 2025 podem ser pagos até o ano de 2028 para os acionistas sem qualquer tributação, né, do imposto de renda, desde que haja ali a devida provisão desses dividendos para os acionistas, né, que esses lucros acumulados sejam provisionados contabilmente no passivo, lá em dividendos a pagar, e que em conjunto com isso a empresa elabore uma assembleia, né, elabore uma reunião, não é, até 31 de dezembro de 2025 para deliberar sobre essa provisão, essa distribuição desses dividendos, enfim, decorrentes dos lucros acumulados levantados até 31 de dezembro de 2025. Contudo, senhores, vamos combinar que a lei ela foi mal elaborada, ela foi mal escrita e ela conflitou até mesmo com os dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas e os dispositivos do Código Civil, né? Até mesmo deixando inviável a prática, né, da realização dessas assembleias, né, dessas reuniões de sócios, pelo seguinte, porque o prazo dado pela lei para que haja esse tipo de deliberação é impraticável, porque o dia 31 de dezembro de 2025, que foi o prazo que foi dado, é impossível que se levante os balanços e se delibere sobre esse tipo de assunto, não é? Então, atento a isso, foi encaminhado, né, foi protocolado no STF uma ação direta de inconstitucionalidade. São duas ações, na verdade, a 7912 e a 7914, questionando esse dispositivo, né, o dispositivo no que se refere aí a essa data limite para a realização dessas assembleias. E o ministro caiu, enfim, foi distribuído para o ministro Nunes Marques, e o ministro Nunes Marques, ele deferiu uma liminar, né? Então, suspendendo os efeitos dessa data, pelo menos até o dia 31 de janeiro de 2026, para a realização dessa assembleia. Então, as empresas que, porventura, não puderam realizar, por motivos óbvios, né, a assembleia ou a reunião dos sócios para fazer essas deliberações, não é? Para fazer o resguardo da isenção dos dividendos, dos lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, tem mais um prazo, né? O prazo conferido nessa liminar, né? Enfim, então essa reunião, assembleia, de acordo com essa liminar do STF, né, do ministro Nunes Marques, pode ser postergado um pouco a data, né? E nós sabemos que existe a legislação que trata do registro desses documentos. Então, por esse dispositivo jurídico, digamos, não é? Pode ser realizada a assembleia ou a reunião dos sócios até o dia 31 de janeiro, e as empresas têm um prazo de 30 dias para frente, não é? Para registrar na junta comercial ou, dependendo do caso, registrar no registro civil das pessoas jurídicas, não é? Então, isso é um fato novo que aconteceu. É muito importante as empresas se aterem, não é, à prática dessas medidas, não é, para, de fato, terem ali o resguardo, né, de não precisar oferecer tributação dos dividendos distribuídos a partir de 2026 com relação aos lucros acumulados gerados até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, vai aí o recado, né? Lembrando para os telespectadores, Silvio Lopes, que a tributação dos dividendos, ela ocorre, a empresa tem que fazer o pagamento de 10% de imposto de renda, de 10% do imposto de renda, sobre os dividendos, quando o valor dos dividendos pagos para um CPF, para uma pessoa física, para um acionista ou sócio, exceder a R$50 mil no mês. Giovanni, naturalmente tem um cobra nessa área, o escritório de vocês é notabilizado por isso, e eu te pergunto o seguinte, lá atrás, eu sempre cito lá atrás, porque a história se repete muitas vezes e tal, né? Existia na década de 70 e 80, sobretudo,
Claro, a empresa começa individual, daqui a pouco um grupo de pessoas e tal. E havia incentivos para que as empresas com uma certa grandeza, que tivessem uma certa grandeza, elas se transformassem em SA, Sociedades Anônimas. Como é que está essa questão toda? A vantagem da empresa ser uma SA, toda empresa com certas características tem que ser SA, como é que é isso? Olha, a sociedade anônima é um tipo societário, né, no qual os acionistas comuns, né, os acionistas, eles não participam da gestão, eles investem determinado valor no capital social, né, das ações da empresa. Né. Não tem incentivo, né, na grande das verdades, uma sociedade anônima, né, embora tenha suas peculiaridades que estão ali na Lei 6.404, na grande das verdades, muitas famílias, às vezes, constituem essas sociedades anônimas de capital fechado. Né. Existem burocracias, gastos, né? Vou te dar um exemplo. Essas empresas têm que anualmente fazer a publicação dos balanços nos jornais, não é? Tem que publicar essas assembleias, né? Existem requisitos formais que fazem com que essas empresas acabem gastando mais, né? Na gestão do governo anterior, no mandato do Bolsonaro, ele tentou, né? Tentou reduzir esses gastos burocráticos, na época, se não me falha a memória, aprovando uma medida provisória que permitia que as sociedades anônimas publicassem os balanços nos sites das próprias empresas, não é? Ao invés de ter que publicar no Diário Oficial, no jornal de grande circulação, enfim, né? Mas essa medida provisória acabou não sendo votada, né? Por N motivos aí. Aliás, até a gente sabe, há pressões, inclusive, de empresas de comunicação que são especializadas nisso. Então, claro que houve uma pressão sobre isso, né? Que eu acho que o Brasil tem que se modernizar, né? Hoje em dia tem formas até mais democráticas de se ter acessos às publicações. As informações. Né? Então, acho que não tem mais motivo das empresas terem que fazer as publicações, gastarem muitas vezes 10 mil, algo do tipo, né? E uma publicação em jornais que nem são mais lidos. E é pior, é que hoje em dia o jornal perdeu a sua essência. Eu trabalhei em todos os jornais aqui do Rio Grande do Sul. Então, o jornal daquela época era uma honra de trabalhar porque tu escrevia e era lido. Hoje, a audiência, o nível de leitura de jornais é muito pequeno. Quer dizer, eles foram atropelados, como tu disseste muito bem, pelas alternativas de mídia que nós temos. Então é preciso, concordo contigo integralmente, modernizar, quer dizer, evoluir nessas coisas, e não ficar atendendo determinados segmentos, né, que ficaram presos lá atrás e não querem abrir mão dessa modernidade que é favorável à comunidade. Muito bem, concordo em gênero, número e grau. Mas depois que o Inter ganhou, tu relaxou um pouco mais, né? Foi muito boa a vitória. Vamos falar um pouquinho sobre futebol. Na verdade, né, Giovanni, tu vai concordar comigo. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, tanto o Internacional quanto o Grêmio, na minha avaliação, também acho que tu vais concordar, lamentavelmente, nós estamos numa situação em que tanto um quanto o outro, a única coisa que eles podem hoje vencer é o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, nós temos que romper esse ciclo de novo. O Internacional foi o primeiro campeão brasileiro que tivemos, o Grêmio foi campeão mundial, quer dizer, o Inter foi campeão mundial, quer dizer, nós temos que pensar, e eu não estou vendo nesses dois clubes nossos algum movimento capaz de restaurar a grandeza da dupla. Olha, se nós buscarmos na história da dupla Grenal, acho que não temos exceções, se tivermos, são raras as exceções que eu não me recordo agora, tanto o Inter quanto o Grêmio, em momentos vitoriosos, eles eram organizados, investiam na categoria de base, buscavam não errar, era proibido errar, porque nós sempre tivemos o orçamento menor do que os clubes do Rio e de São Paulo. Né? Isso é histórico, né? Isso é histórico. O Grêmio, quando teve o time multicampeão, dá para se dizer, lá nos anos 90, o time do Grêmio foi concebido de uma forma não tão cara, né? De forma organizada, enfim, com critérios, né? E o Inter também, né? Tanto nos anos 70, né? como também na primeira década dos anos 2000, se nós nos apercebermos da constituição daqueles times vencedores, né? Não foi contratando um time com jogadores de alto quilate, assim, de um ano para o outro. Foi uma construção paulatina que formou um time vencedor. Com base, né? Foi uma coisa com base, né? Eu acho que nós temos que retomar essa filosofia. Concordo contigo. Elas estão concordando muito hoje, né, cara? É verdade. Isso é muito bom. Um grande abraço e até o próximo. Até a próxima. Muito bem, vamos encerrar o programa de hoje, desta semana, com o Espaço Conversando sobre Contabilidade.
E, claro, nesse espaço, né, o titular, professor Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela presença. Estamos firmes. O sol está fazendo bem, né? O teu cabelo está bacana, né? Olha, estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. Professor, aqui, ó, toda vez que o professor Salésio está aqui, né, naturalmente, dada a repercussão das mídias sociais e tal, que temos essa possibilidade hoje, ele recebe muitas questões. E tem uma aqui do Humberto Vargas, de Caxias do Sul. Ele pergunta o seguinte, professor: li um comentário seu em que o senhor defende a obrigatoriedade das pessoas físicas para criar uma pessoa jurídica ter que frequentar um curso sobre responsabilidades junto ao fisco. Ele quer saber o seguinte: o senhor poderia explicar melhor essa proposta? Muito bem, vamos lá então. Humberto, essa é uma proposta que eu apresentei há algum tempo, tá? Por que isso? Você sabe que toda profissão para ser exercida, o cidadão, né, a pessoa, depende de ter conhecimentos. Ele precisa ter conhecimento para desenvolver a sua atividade. Não é isso? Ora, ser empresário é uma profissão. Tá? Isso o próprio Código Civil Brasileiro estabelece como profissão ser empresário. Agora, se ele é empresário, quais são os conhecimentos que ele precisa ter para desenvolver essa função? Não basta simplesmente ele ter o conhecimento da atividade que a pessoa jurídica vai executar. Ele também precisa ter os conhecimentos que ele precisa ter, que ele vai assumir como empresário. Nós, como profissional, recebemos no escritório muitos empresários que ficam surpresos quando se diz das responsabilidades que eles assumem, entende? Muitas vezes, eles são sujeitados, eles estão submetidos a criar uma pessoa jurídica no sentido deles ganharem mais. Então, nós temos hoje que estamos criando microempreendedores individuais, criando microempresas, empresas de pequeno porte, cuja função empresarial, o empresário muitas vezes desconhece as suas obrigações. Ele não sabe, né, quais são as obrigações que ele tem que assumir ou que ele assumiu por ter uma pessoa jurídica. Veja só, o empresário cria a pessoa jurídica. Ele tem que saber que para ele ter um empregado, ele tem que acessar lá um sistema lá do E-Social, para que ele possa, né, emitir as guias, as notas fiscais. Ele também precisa acessar diversos aplicativos. Para ele poder acessar esses aplicativos, ele precisa ter a certificação digital. Então, existem obrigações diversas. Se é microempresa, ele tem uma série de obrigações. Se ele tributa pelo lucro presumido, tem uma outra série de obrigações. Lucro real, outras obrigações. Muito bem, ele contrata o contador para assumir essas obrigações. Tudo bem, mas não é somente isso, ele também tem que saber quais são essas obrigações. Afinal, ele é um empresário, ele não pode simplesmente ficar dependente do seu contador, ele tem que saber as suas responsabilidades para depois não alegar que ele foi surpreso com multas. Ele tem que saber que as multas, né, que ele tem uma série de obrigações, e se não cumprir com essas obrigações, ele vai assumir responsabilidade, gerando ônus financeiros, entende? Então, são muitas coisas. Então, quando eu propus isso, eu propus no sentido de, olha, tu quer ser empresário? Tudo bem, então tu vai passar por um cursinho, um curso de pouca duração, onde ele vai conhecer essas obrigações todas de ser empresário. No momento em que ele recebe esses conhecimentos de ser empresário, evidentemente que aí ele está habilitado a constituir a sua pessoa jurídica. Esse é o objetivo, é a função. Nós não podemos simplesmente entregar para uma pessoa
um registro de pessoas jurídicas sem que ele saiba as suas obrigações. Ele tem que saber os limites de cada atividade. Afinal de contas, hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 1.700.000, em torno, né, de 1.700.000 pessoas jurídicas, CNPJ. Dessas, 50% são MEIs. Não é isso? E do montante de 1.700.000 pessoas jurídicas, 55% dessas prestam serviço, 33% comércio e 12% indústria. E muitos empresários crescem, prosperam, não porque eles sabem, né, dos seus compromissos, das suas responsabilidades, porque deu certo, porque dava certo. Entende? Então, isso, o objetivo, a proposta é essa. O empresário que quer criar uma pessoa jurídica pode criar sem problema nenhum. Só que, antes disso, ele tem que saber quais são as responsabilidades que ele assumirá como empresário, para que ele não diga depois que ele não conhecia as suas responsabilidades. O governo insere uma série de obrigações para os empresários, tá? E não diz a ele que obrigações são essas, entende? Ele simplesmente diz, olha, você tem que criar pessoa jurídica, mas não diz quais são os ônus e as obrigações que ele assume por criar essa pessoa jurídica. E isso nós temos que orientar a sociedade nesse sentido, para que ele saiba efetivamente o que é que ele vai assumir. Parabéns, professor. É só aqui mesmo que o senhor alerta os empresários sobre isso aí. Isso é um risco, né, para a atividade empresarial. Sim, a pessoa tem que saber. Muitos não sabem que precisa de uma certificação digital para poder acessar os informativos. Bom, professor Salesas Agostinho, nós tivemos nos últimos dias a questão do Banco Master, né? E que está dando uma dor de cabeça violenta aí, de certa maneira, mexendo com as estruturas do poder. Isso, o que vai dar? Pois é, Silvio. Tu sabes que o que está acontecendo no Brasil nos traz uma reflexão sobre responsabilidade. Aí eu pergunto, para que serve uma auditoria independente? Para que serve o contador? O contador serve a quem o contrata, para quem paga os seus honorários, ou serve à sociedade? Aonde é que está o limite da responsabilidade? O contador, ele é contratado por uma pessoa jurídica e esse contador assume que responsabilidade? É perante o seu empresário para ele ganhar dinheiro? Ou ele assume uma responsabilidade perante a sociedade e perante ao fisco? A auditoria independente. Muito bem. Ela presta serviço para quem? Para quem o contrata, para quem paga os honorários? Ou presta serviço para o governo, para a sociedade, para a CVM, para os investidores? Então, isso é uma coisa que nós temos que definir. Se a lei diz que quem fiscaliza as auditorias do mercado de sociedade de capital aberto é a CVM. E diz também a lei que a CVM tem a responsabilidade da auditoria, ela que edita as normas. Agora eu pergunto, se a CVM é que fiscaliza o mercado e as pessoas jurídicas de capital aberto, e é ela que libera os auditores para fiscalizar, e é a CVM que tem por função fiscalizar, onde é que está os auditores da CVM? Por que os auditores da CVM não fiscalizou, não examinou as questões técnicas? Por que deixou passar esses ativos fictícios que não existem? Simplesmente eles usam dos relatórios dos auditores contratados pelas companhias abertas, essas que fraudaram os investidores. Os investidores não, fraudaram lá os aplicadores de recursos. E daí? Por que a CVM, ao invés de usar os relatórios dos auditores contratados por essas empresas, por que a CVM não tem profissional próprio para fazer essa fiscalização, para fazer as auditorias, para buscar os relatórios, para buscar as verdades? Entende? Então, isso nós precisamos questionar. O nosso poder legislativo tem que começar a examinar essa questão. Se as pessoas jurídicas, né? Se as pessoas jurídicas precisam gerar o seu patrimônio e informar a sociedade,
Esse profissional que é o contador está a serviço de quem? Está a serviço de quem o contrata, ou está a serviço da sociedade e do governo, ou está a serviço dos dois? Se está a serviço dos dois, é necessário uma legislação que estabeleça com precisão onde é que estão esses limites e quais são essas responsabilidades. A mesma coisa das sociedades anônimas de capital aberto. Quem é que fiscaliza as sociedades anônimas de capital aberto? É a CVM? Então a CVM tem que assumir esse papel. A CVM tem que fiscalizar, ela não pode confiar nos auditores contratados pelas empresas. Porque aqueles auditores contratados pela empresa estão a serviço das empresas. Não tem independência, né? Não tem independência. Então, nós temos o poder legislativo, tem que começar a pensar nisso, tem que começar a verificar onde é que estão as falhas e fazer com que isso seja devidamente organizado, devidamente delimitado. Porque como está, não pode. É o Conselho de Contabilidade. O Conselho de Contabilidade serve para quê? É para fiscalizar o exercício da atividade? Muito bem, mas e onde é que estão? Ele pode entrar na empresa e fazer a fiscalização e verificar o que está acontecendo? Então, são coisas, Silvio, que nós temos que questionar. Tem que resolver. Temos que resolver, não é só o banco agora, o Master, mas também a Pan-Americana. A estrutura toda, né? Toda a estrutura. Sempre a CVM, né? A CVM diz que não foi feita auditoria, mas quem foi que fiscalizou? Então, nós temos também que fazer com que ela assume a sua responsabilidade e que, se existe uma coisa errada, ela também é culpada nisso. Professor, muito obrigado pela tua excelente explanação. Aí eu fico, cada vez que eu estou aqui com o Salésio, eu aprendo muito, porque eu sou economista, mas o contador tem toda a base, a estrutura toda das empresas está com o contador. E essa preocupação do Salésio é uma preocupação real e ela está sempre no sentido de melhorar as coisas, não só para os profissionais, mas para a sociedade. Obrigado pela tua presença, Salésio. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa semana. O programa volta na semana que vem. Até lá.